Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Mais uma vez estamos presentes em mais uma live de ensino. É o nosso momento de ensino, transmitido na página da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós estamos aprendendo da gloriosa palavra do Senhor, juntamente com os nossos amados irmãos. Bênção de Deus, graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que têm nos acompanhado, têm aprendido com a palavra de Deus, têm aprendido da palavra de Deus juntamente conosco. Peço já que os irmãos, aqueles que puderem, amados, compartilhar e convidar, as outras pessoas que você conhece aí, que faz parte do seu Facebook, convide eles a estarem assistindo também, aprendendo da palavra de Deus. Não existe nada melhor do que uma vida com Deus, do que Jesus em nossas vidas, a palavra do Senhor trabalhando em nós e nós vivendo o querer e a vontade de Jesus. Não existe nada melhor nessa terra do que a presença de Deus. Como diz o salmista, que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. É uma bênção de Deus aprender da gloriosa e das Sagradas Escrituras. Amém? O tema que nós temos hoje, eu até compartilhei aí na página do Facebook da nossa igreja, compartilhei com os irmãos, eu acho que eu coloquei também no Store. O tema é Deus pensa, tem um ponto de interrogação, tá? É uma pergunta. Deus pensa? Para isso nós vamos estar então iniciando lendo um texto, um verso lá no livro de Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 8, que diz assim: Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, eu quero até repetir este texto, esse verso, que diz assim: Se a tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então note que neste verso, o próprio Deus diz que pensava fazer-lhe. Este texto de Jeremias 18:8, inclusive eu até abordei ele na pregação passada, domingo passado, na pregação ali na nossa igreja. Os irmãos que participaram do culto, que puderam estar acompanhando aquela pregação, então durante a pregação eu abordei este verso. Na verdade, eu relacionei ele à questão do arrependimento, do arrepender-se de Deus. Até porque lá no livro de Números, no capítulo de número 23, verso de número 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o texto é claro em dizer que Deus ele não se arrepende. Aí eu trouxe ali, para fazer uma comparação em relação, eu estava falando, acho que a respeito da harmonia, da palavra de Deus, e eu trouxe este verso de Jeremias 18:8 que nós lemos agora, que fala sobre o arrependimento de Deus. Deus diz, se tal nação se converter dos seus maus caminhos, aquilo que eu disse que ia acontecer contra ela, não vai acontecer. Eu vou me arrepender daquilo que eu disse e não vou fazer. Então, aquilo que eu pensava não será mais feito. Eu trouxe isso durante a pregação e falando sobre arrependimento, eu deixei claro que quando está escrito em Números 23:19, que Deus não é para que minta, filho do homem para que não se arrependa, de fato Deus não se arrepende. Esse arrependimento é arrependimento que o ser humano tem, que o homem pode ter e tem. É o arrependimento humano. Já lá no texto de Jeremias 18:8, que nós lemos agora, em relação ao arrependimento, ali não está falando desse tipo de arrependimento, está falando sobre mudança de atitude. Tanto é que na outra tradução da Bíblia Sagrada, a tradução do livro, fala sobre mudança de atitude. Então, se tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, eu mudarei a minha atitude para com ela. É isso que Deus está querendo dizer. Então, Deus, de fato, ele não se arrepende. Ele não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Então, Deus ele não se arrepende. E o texto de Jeremias 18:8, em relação ao arrependimento, ali a tradução é mudança de atitude. Então Deus está querendo dizer, eu mudarei minha atitude para com essa nação, se ela se arrepender, tá? Mas a mensagem de hoje, o ensino não é sobre arrependimento, não é sobre a harmonia da palavra de Deus, tá? É sobre o pensar de Deus, se Deus pensa ou não. Então esse é o nosso tema, Deus pensa.
Então, neste texto que nós lemos, fala que Deus diz, né, me arrependerei do mal que pensava lhes fazer. Eu quero já de antemão adiantar aos irmãos que existem vários versos na Bíblia Sagrada que falam sobre o pensamento de Deus, ou sobre o pensar de Deus. Aí você pode dizer, poxa, então, amado, já está explicado o tema. Se existem vários versos que falam sobre o pensar de Deus, sobre o pensamento de Deus, então Deus pensa. Não é muito bem assim como nós imaginamos. Então eu peço para que os irmãos continuem até o final, para que você não pegue pela metade, só um pedaço, aí você não vai entender. Você vai ficar com algo fixo na mente, sem uma explicação, sem uma resposta. Não é conveniente, tá? Então fica até o final para que você possa entender melhor essa colocação. Então existem vários textos na Bíblia Sagrada que falam sobre o pensar de Deus, sobre o pensamento de Deus. Uma coisa que nós precisamos abordar aqui é que a Bíblia, ela contém algumas linguagens diferenciadas, linguagens que são utilizadas para transmitir a nós a mensagem, a palavra, a vontade de Deus, tá? Então, basicamente, a Bíblia ela é composta de 3 tipos de linguagens diferentes, tá ok? Então, tem a linguagem literal, tem a linguagem figurativa, linguagem figurada, e tem a linguagem simbólica. Então, a Bíblia sempre vai trabalhar basicamente com esses 3 tipos de linguagem: a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem simbólica. Sobre a linguagem figurada, existem várias diversificações, ela se ramifica por vários lados. Então existem vários tipos de linguagens figuradas, tá? Por exemplo, a linguagem figurada ela se divide em metáforas, nós encontramos na Bíblia, a prosopopeia, a símile, a metonímia, a sinédoque, o zoomorfismo, a apóstrofe, o zeugma, a hipérbole. São várias linguagens, existem mais, né? Eu não citei aqui todos, mas existem várias linguagens figuradas dentro das Escrituras Sagradas. Todas essas que eu citei e muitas outras são linguagens figuradas, ok? Cada uma tem sua peculiaridade. Dentro dessas linguagens figuradas, o que eu quero destacar aqui para os irmãos é a linguagem chamada de antropomorfismo e a linguagem chamada de antropopatismo. Então, antropomorfismo e antropopatismo. O que seria a linguagem antropomórfica? É difícil de falar, uma palavra difícil. A gente não está tão acostumado com ela, então é chato. O que seria essa linguagem antropomórfica? O antropomorfismo, o que seria isso? Essa linguagem, na verdade, ela traz características físicas do homem a Deus. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 15, verso de número 3, está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então note que no início do verso diz, os olhos do Senhor. Ou seja, o verso ele está colocando uma característica humana, fisicamente, em Deus. Óbvio, para nós compreendermos a mensagem divina. Mas isso não significa necessariamente que Deus tenha olhos como os meus olhos, como os seus, que ele tenha cílios, né? Que ele tenha a olheira que fala, né? A olheira, não significa isso. Não significa que ele tem lá o globo ocular e tem lá o seu olho é azul, é verde, enfim. Não significa que todas as características de um olho humano de fato estejam em Deus. Por quê? Essa é uma linguagem figurada. Aqui o texto está trabalhando com antropomorfismo, colocando uma característica humana em Deus para nós compreendermos o que o verso está querendo dizer. Por exemplo, lá em Salmos capítulo 8, verso de número 3, está escrito: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então o texto diz, obra dos teus dedos. Não significa necessariamente que Deus tenha dedos como os meus, como os seus, que ele tenha unha, que a sua unha cresça e ele tenha que aparar a unha. Não significa isso.
Não significa que ele tenha impressões digitais. Não significa isso. Não significa que ele tenha uma mão humana. Não, o texto não está se referindo a isso, porque é uma linguagem antropomórfica. Tá, ok? Então está atribuindo características físicas do ser humano a Deus, para que eu possa entender o que o texto está querendo dizer. Tá, ok? Então a Bíblia ela vai tratar com essa linguagem antropomórfica por várias vezes. É uma linguagem figurada. Mas além do antropomorfismo, existe o antropopatismo. Esta linguagem, ela já atribui a Deus sentimentos humanos. Por exemplo, Deus, ele ama. Eu também amo, você ama. Mas eu não amo como Deus ama, porque Deus ele é amor. Eu não sou amor, você não é amor. Então nós amamos, mas não como Deus ama. Mas o texto diz que Deus ele ama. Então note que um sentimento humano está vinculado a Deus para que nós possamos ter uma compreensão do que o verso está querendo dizer, tá, ok? Deus se ira, a Bíblia diz que nosso Deus ele se ira todos os dias, mas ele não se ira como eu iro, porque Deus ele é perfeito, ele é santo puro. Eu não sou perfeito, eu não sou puro, eu não sou 100% santo, Deus ele é. Então, é uma característica, uma atribuição, né, algo do homem atribuído a Deus, tá? Então, o antropopatismo é a linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos. O antropomorfismo atribui a Deus formas humanas. O antropopatismo atribui a Deus sentimentos humanos. Lá em Gênesis 6:6, por exemplo, diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Arrependeu-se. Nós já falamos sobre arrependimento no início do texto, do ensino. Então não precisamos nem tratar sobre arrependimento. Então note que está atribuindo a Deus um sentimento humano para que nós possamos ter uma compreensão do texto. Ok? Deus é pai do mesmo modo que eu sou pai. Só que do mesmo modo 100% não. Porque eu sou pai porque biologicamente eu tenho uma filha. Eu poderia ser pai mesmo não sendo biológico, mas por ter cuidar de alguém, criar alguém, uma criança, por exemplo, né, adotar uma criança, poderia também ser pai mesmo não sendo biologicamente falando. Deus, ele também é pai. Mas Deus ele não necessitou de alguém do sexo oposto para que ele viesse ser pai. Deus não é pai biológico. Tá? Então Deus é pai, mas ele também não adotou alguém, não pegou uma criança que foi feito por outro para que ele viesse a cuidar e assim ele ser pai. Então note que Deus ele é pai do mesmo modo que eu sou pai. Por um lado sim, mas por outro lado não. Deus ele é pai diferentemente de mim. Por quê? Porque nós encontramos na Bíblia questões humanas atribuídas a Deus para que eu possa ter a compreensão das Escrituras Sagradas. Então Deus está numa realidade totalmente diferente da minha. Então para mim compreender a essência de Deus, eu preciso das Escrituras Sagradas. E o que ela vai me trazer? Coisas que eu possa entender. Então ele vai falar de sentimentos humanos, de atribuições físicas do homem a Deus para que eu possa entender o texto. A Bíblia ela trabalha dessa maneira. Lá em Tiago 4, verso de número 5, está escrito: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A Bíblia é clara, o Espírito Santo de Deus tem intensos ciúmes de nós. Mas o ciúme do Espírito Santo não é como o ciúme humano. Note, mais uma vez, que é mais um texto atribuindo a Deus, uma linguagem que atribui a Deus formas humanas, que atribui a Deus sentimentos humanos. Então, aqui está sendo atribuído a Deus sentimentos humanos. É o antropopatismo, ok? Por que nós precisamos entender isso de antemão? Para que nós possamos compreender esta questão do pensar de Deus, tá? Bom, Deus pensa, ainda que na Bíblia Sagrada existem vários versos bíblicos que falam sobre o pensar, o pensamento de Deus, eu diria para você, com base nas Escrituras Sagradas, que Deus,
ele não pensa. Mas, irmão, como assim? Se os textos dizem que Deus pensa. Bom, para isso eu vou trazer a vocês, que os amados, vou compartilhar com os amados, de duas provas para que nós possamos compreender essa questão. Fique até o final para que você possa entender melhor, amém? Bom, primeira prova. O que significa pensar? Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, resumidamente o que eu quero trazer para vocês, que o pensar, o que significa pensar? Significa submeter algo ao processo de raciocínio lógico. Seria exercer a capacidade de julgamento. Seria dedução ou concepção. Repetindo, pensar é o quê? É submeter algo ao processo de raciocínio lógico. É também exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. Para exercer a capacidade de julgamento, de dedução e de concepção, eu preciso do quê? Do raciocínio lógico. Então, o que nós podemos compreender e entender aqui, que pensar seria raciocinar logicamente. Ok? Estamos entendidos até aqui? Amém. Agora, o que seria raciocinar? Ainda vamos recorrer ao dicionário da língua portuguesa. Então, resumidamente, raciocinar seria fazer uso da razão para estabelecer relações entre coisas e fatos, para entender, calcular, deduzir, julgar algo e refletir. Repetindo, o que é raciocinar? É fazer o uso da razão para estabelecer relações entre coisas e fatos, para entender, calcular, deduzir, julgar algo e refletir. Para nós entendermos melhor essa questão, vamos notar que para nós entendermos e calcular, deduzir, julgar algo e refletir, isso significa que estamos à procura de um resultado, de uma resposta. O que nós entendemos aqui é que raciocinar, um raciocínio, é uma ação mental que concorre para uma resposta. Ou seja, quem raciocina, raciocina para encontrar uma resposta, para encontrar um algo, tá? Ou seja, pensar é o raciocinar. E só raciocinamos porque precisamos de uma resposta. Só que Deus, ele não precisa de uma resposta, porque Deus ele já sabe de tudo e de todas as coisas. Se Deus já sabe de tudo e ele não precisa de uma resposta, logo Deus não precisa raciocinar. Se Deus não precisa raciocinar porque ele já sabe de tudo, ele é onisciente, então ele não pensa, porque pensar é raciocinar. Tá me entendendo? Então, estamos compreendendo até aqui, eu acredito. Então, repetindo, né, não quero ser redundante, mas quero que os irmãos compreendam. Quando eu raciocino, é porque eu preciso de uma resposta. Por mais que seja uma coisa que eu já sei, ainda assim eu vou raciocinar. É impossível eu deixar de raciocinar. Por quê? Porque ainda que seja uma coisa que eu sei, eu preciso organizá-la em minha mente, para que eu possa trazer essa resposta ou ter ela fixa na minha mente. Então eu preciso raciocinar, isso daí é o pensar, tá? Então Deus, como Deus não precisa raciocinar, porque ele já sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele não precisa encontrar respostas, ele tem tudo, Deus ele é perfeito, então ele não precisa raciocinar. Se pensar é raciocinar, então automaticamente Deus ele não pensa, não como o homem pensa. Por exemplo, lá em Juízes capítulo 14, verso de número 14, nós vemos um enigma que Sansão lançou a alguns homens que estavam com ele. Para nós compreendermos melhor a história de Sansão, não quero entrar na história de Sansão porque não faz parte do ensino, mas para nós entendermos, não ficar uma coisa vaga aqui, ok? Bom, Sansão ia dar um banquete, as bodas, né, do seu casamento e tal, e ele então, lá no banquete, ele lançou um enigma. Antes dele lançar esse enigma, antes de ele estar ali naquele banquete, Sansão encontrou um leão, um cadáver de um leão no caminho, e nesse cadáver tinha mel.
Então, Sansão ele pegou o mel ali do cadáver. Sansão era nazireu, ele não poderia ter tocado em cadáver, a lei do nazirado não permitia aquilo. Bem, mas ele fez, ele pegou o mel e comeu pelo caminho. Quando chegou lá no banquete, ali estando reunido, ele lançou um enigma. E nesse enigma, lá em Juízes 14, verso número 14, ele disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Este era o enigma de Sansão. Por que ele lançou o enigma ali? Ele lançou o enigma porque ele estava em um banquete. E ele ainda prometeu, naquela ocasião, que quem resolvesse o enigma, ele daria, eu acho que 30 mudas de vestes e 30 lençóis, mais ou menos isso. Acho que tinha 30 pessoas ali com ele, 30 homens que ele lançou ali aquele enigma. Mais ou menos isso para nós entendermos, tá? Então ele lançou aquele enigma e eles ficaram ali tentando achar a resposta. Então do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O comedor e o forte, nós já sabemos a resposta, que é o leão. E a comida e a doçura é o mel, justamente o que tinha acontecido antes dele estar no banquete. Porém, durante 3 dias, ninguém conseguiu interpretar o enigma de Sansão. Conhecemos a história, sabemos que os homens, ali irados com aquela ocasião, eles vieram ameaçar a futura esposa de Sansão, dizendo: olha, se você não descobrir do seu marido qual é a resposta, nós vamos queimar você, sua casa, vamos destruir tudo. Ela, então, se sentiu ali obrigada a tirar de Sansão aquela resposta. Ela descobriu a resposta, depois de tanto importunar a Sansão, levou para os homens lá, e eles falaram para Sansão: descobrimos o enigma e tal. Conhecemos a história, Sansão foi lá, pegou, batalhou, conseguiu as vestes, pagou ali o seu voto, e acabou não casando com essa mulher por causa dessa traição. Bom, mas a questão aqui é o enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Então, por 3 dias, eles tentaram encontrar a resposta e não conseguiram. Isso é raciocinar, amados. Então, eles pensaram e raciocinaram tentando encontrar a resposta. Só raciocina quem pensa, tá? E só vai pensar e raciocinar quem não tem uma resposta. Mas, irmão, eu tenho uma resposta, mas você precisa organizá-la na sua mente. E para esse processo de organização, ainda que precise de frações de segundos, é um raciocínio. Então você pensa, Deus não precisa disso, porque Ele é perfeito. Então eu diria para você que Deus, Ele não pensa, porque Ele sabe de tudo. Isso nós vemos em Salmo 139. Se você ler o 139 inteiro, você vai ver que Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele não precisa encontrar respostas. Ele não precisa organizar coisas na sua mente. Eu vou falar mente ainda. Eu já estou utilizando aí o antropomorfismo, né? Deus não precisa raciocinar as coisas ali na sua cabeça, organizá-la para trazer a resposta ao homem. Ele já sabe de tudo. Lá em Salmo 147, verso de número 5, está escrito assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Olha só, grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Em outra tradução da Bíblia Sagrada, a tradução livro, está escrito: a sua sabedoria é sem limites. Ou seja, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe de tudo, amados. Então Deus ele não necessita de pensar. Mas, irmãos, existem textos na Bíblia que falam que Deus pensa, que Deus tem pensamentos. E eu concordo. Isaías 55, verso de número 8 e verso de número 9, diz o que lá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Irmão, espera aí. Mas neste texto de Isaías 55, verso 8 e verso número 9, por 2 vezes Deus diz os meus pensamentos. Ok, isso é verdade. No verso de número 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E no verso de número 9 ele diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então 2 vezes Deus diz os meus pensamentos. Mas lembre-se que a Bíblia ela contém 3 linguagens diferentes, basicamente. Uma delas é a figurativa, e dentro dessa linguagem figurativa existe o antropopatismo, que é atribuir a Deus coisas humanas, né, do pensamento humano,
no interior do homem, tá? E isso que está acontecendo aqui é um antropopatismo. Para nós entendermos melhor, vamos analisar o contexto. O que o capítulo de número 55 de Isaías está querendo dizer? Está falando sobre salvação por meio da graça. Vamos lembrar que o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, não conhecia essa questão da graça. Essa veio através de Jesus e se difundiu ali no Novo Testamento durante a obra dos apóstolos. Nós conhecemos mais sobre a graça através das epístolas, tá? Que nós vamos compreender melhor sobre a graça. Então, no Antigo Testamento não se entendia essa questão. E no capítulo 55 de Isaías, que foi escrito na época do Antigo Testamento, fala da salvação por meio da graça, algo que o povo da época não compreendia por inteiro, eles não compreendiam isso, era, entre aspas, como se fosse uma novidade, ok? E no verso de número 7, que é um verso antes do verso de número 8 e 9 que nós lemos, Deus ele faz um convite ao arrependimento, à conversão mesmo. Ele convida o povo a se converter, se arrepender. Isso por meio da graça que eles até então não era novidade, entre aspas, era uma novidade para eles, entre aspas, ok? Então, depois aí no verso de número 8 e 9, Deus ele deixa claro para eles, ó, os meus pensamentos não são igual de vocês, ok? Então eu estou trazendo aqui, lógico que eu estou interpretando na minha maneira para nós compreendermos. Eu estou trazendo aqui a salvação por meio da graça, estou convidando vocês ao arrependimento e à conversão. É difícil de vocês entender? É porque os meus pensamentos são diferentes, eles são mais altos. Então é mais ou menos isso que Deus está querendo dizer, tá? Aí no verso de número 10 e 11, que são versos posteriores ao que nós lemos, fala da ação da palavra em relação ao arrependimento, né? Minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que me apraz. Então, da ação da palavra em relação ao arrependimento do ser humano. Então, aqui o foco é o que? A salvação por meio da graça. Então, Deus diz sobre o pensar. Meu pensamento é diferente de vocês, eles são mais altos. Agora, qual é o significado da palavra pensamento aqui? Eu já estou na segunda prova, tá, meus amados? É sobre o pensar de Deus, que Deus ele não pensa como o homem. A palavra pensamento aqui, ela vem do hebraico, makashalbal. Se fala desse jeito, makashalbal. É difícil de pronunciar essas palavras, viu? Não é fácil. Mas essa palavra makashalbal, ela é uma palavra hebraica que interpreta o pensar de Deus, pensamento. A palavra pensamento. Então, quando Deus diz, os meus pensamentos não são como os vossos, ele está utilizando a palavra makashalbal, ok? O que significa essa palavra hebraica? Significa dispositivo, concreto, estrutura ou ainda máquina. Peraí, irmão, não entendi, tá esquisito isso. É isso mesmo, amado. A palavra makashalbal em hebraico, que é utilizada ali para interpretar pensamento de Deus, significa dispositivo, concreto, estrutura, máquina. Vamos notar uma questão aqui interessante. O significado dessa palavra trata de coisas reais, de coisas literais. Então, se nós colocarmos essa interpretação dentro deste verso no número 8 e 9 de Isaías 55, nós vamos entender que Deus está falando de realidade, de coisa concreta, de coisa real mesmo. O que Deus está querendo dizer então aqui? A minha realidade não é como a vossa realidade. Quando ele diz para o povo. O que ele está querendo dizer? Eu estou trazendo aqui a salvação por meio da graça. Porque a minha realidade é diferente da realidade de vocês. E de fato, amados, a realidade de Deus não tem nada a ver com a nossa realidade. Deus, ele está numa outra realidade, num outro patamar. É difícil compreender essa interpretação dessa palavra em hebraico, ela é meio sem pé, sem cabeça. É assim que deve ser mesmo, sabe por quê? Porque a realidade de Deus é incompreensível para o ser humano. A única maneira de nós compreendermos a realidade de Deus é através do antropomorfismo, através do antropopatismo, através da metáfora, ou seja, das linguagens figuradas da Bíblia Sagrada. Vamos lembrar que Jesus, ele utilizava sempre
coisas do dia a dia dos judeus, para que ele viesse a trazer um ensinamento para o povo da época. Jesus sempre fez isso em suas parábolas. A Bíblia faz isso inteiramente, desde o primeiro livro ao último livro. O livro de Apocalipse, ele é assim. Ele vai trazer coisas terrenas, cavalo e dragão, para o quê? Para trazer a interpretação daquilo que existe no mundo que para nós é incompreensível. Tá uma realidade totalmente diferente. Então, se a Bíblia não pegar coisas da terra que nós entendemos, nós não iríamos entender. Jesus, numa certa feita, disse: eu falo das coisas da terra, as coisas terrenas vocês não me entendem. Imagina se eu falar das coisas do céu. Tá ok? Então, esta é a interpretação dessa palavra, pensamento. Então, Deus está falando de coisa real. A minha realidade é diferente da vossa realidade. Mas essa palavra, makashalbal, que é o pensamento, ela tem não só esse sentido literal que eu trouxe aos irmãos, mas ela tem também um sentido abstrato, que significa propósito, intenção ou obra. Então, o propósito, a intenção e a obra de Deus é diferente do homem. Note que a interpretação os pensamentos de Deus não se vincula ao pensamento do homem, nem na sua interpretação literal e nem na sua interpretação abstrata. Então, o pensamento de Deus, ele não é aquilo que nós poderíamos compreender em relação ao pensamento do ser humano. Ok? Então, para nós concluirmos, Deus, ele não pensa. Porque o pensar é uma ação necessária para alcançarmos algo, uma resposta. Deus, ele já tem todas as respostas, ele sabe de todas as coisas. Então ele não precisa pensar. Então Deus, ele não necessita de nada, porque ele tem tudo. Ele é perfeito. Então Deus, ele não pensa como o ser humano pensa, procurando alcançar uma resposta para algo. O pensamento de Deus é de uma realidade diferente do homem. O pensamento de Deus está mais vinculado à realidade, aquilo que ele de fato sabe, tá? Esse seria o suposto pensamento de Deus. Está vinculado àquilo que ele sabe. Então, quando Deus ele expressa o seu saber, não existe uma palavra para isso, né? Mas quando Deus ele expressa o seu saber para nós, seria como o nosso pensar humano, expressando o nosso saber para outras pessoas. E esse ensino que eu estou trazendo para os irmãos, eu estou expressando um saber que Deus nos concede neste momento através do meu pensar, do meu raciocínio lógico. Quando Deus expressa o saber dele, ele não expressa através de raciocínio lógico, porque ele já tem a resposta de tudo, ele é onisciente. Mas ele expressa de acordo com aquilo que ele já tem, de acordo com a sua perfeição. Então, para resumir e concluir, Deus, ele não pensa como o homem. O pensar de Deus é totalmente diferente fora dessa realidade. Então, como homem, Deus ele não pensa. Mas como Deus, o saber, o onisciente, que sabe de todas as coisas, ele pensa como ele pensa e somente ele. Ninguém na face da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os anjos, ninguém consegue ter este mesmo pensar de Deus através do puro saber. Ninguém, não existe, somente Deus, porque ele é perfeito. Toda criatura, tudo aquilo que foi criado por Deus, e os anjos, né, os demônios são anjos caídos, o ser humano, todos vão pensar através do raciocínio lógico, procurando respostas e organização das coisas da mente. E por aí vai. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos grandemente. Eu espero que os irmãos tenham aprendido comigo da palavra de Deus. E é muito importante aprendermos sobre Deus propriamente dito, né, amados? Como nós vamos pregar sobre Deus se nós nem conhecemos a Deus? Não é verdade? Como nós vamos servir a um Deus que nós não conhecemos? Então que nós venhamos a procurar em conhecer a Deus a cada dia mais, através da palavra de Deus, através dos ensinos bíblicos, orando, buscando ao Senhor, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, oremos a Deus. Obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, pelo milagre realizado, pelo livramento e proteção.
Continue a fazer a tua obra sobre cada vida, sobre cada família, livrando-nos de todo mal. Trabalha na vida de cada um neste momento, Pai. Faz tua obra, Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado acima de todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo reine em cada coração. Que todos os nossos irmãos em seus corações possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.